Este homem acorda dentro de um cofre bem grande, sem saber como foi parar lá dentro, precisando superar a sede e a fome, e tem que achar uma forma de escapar daquele lugar. E aí, pessoal? Hoje nos filmes resumido RC, irei falar do filme Arandors. Um homem que depois de uma festa com muitas bebidas, acorda dentro de um misterioso cofre sem saber como foi parar lá dentro. O cara está com uma dor de cabeça insuportável e se levanta para começar a conhecer o local, percebendo que tem um rato morto no chão e alguns insetos na sala, além de um armário de metal que está trancado. Ele vê as horas do relógio e nota que já é quase de manhã e precisa trabalhar. Então ele tenta abrir a porta do cofre e não consegue, e o homem até grita para seu amigo tirar ele de lá, pensando que é só uma pegadinha dele. Por isso ele pega o seu celular para ver se tem sinal, mas não tem nada. Em seguida tenta abrir o cadeado do cofre, mas não consegue. Então ele olha para os buracos do armário e ele pensa que seu amigo está escondido lá dentro. Após isso ele começa a procurar por câmeras escondidas e acaba não encontrando nada. Mas o cara continua pensando que é só uma pegadinha e por isso ele urina no chão para provocar seus colegas de trabalho. Horas mais tarde o homem começa a ficar com fome e perde a paciência, dessa vez xingando seus colegas e batendo na porta com força e ficando muito estressado. Em seguida ele dá vários chutes no armário e tenta usar o cinto de sua calça para abrir, mas nada disso adianta. Já cansado, se deita para dormir. No dia seguinte o cara acorda e ao bocejar ele engole um dos insetos da sala. Então ele se levanta e acidentalmente derrubou o celular no chão e quebra. E piora ainda mais a situação dele. Logo ele começa a sentir sede e decide beber a sua própria urina para sobreviver, usando seu sapato como um copo. Ele se irrita novamente e dá um tapa na lâmpada. Só que ao fazer isso, o cara percebe que tem uma chave escondida lá dentro. Então ele dá tapas e assim consegue derrubar a lâmpada para pegar a chave. Agora ele abre o cadeado do armário e pega 2 tubos de oxigênio e as ferramentas que tem lá dentro. O homem se aproxima da porta do cofre e tenta usar a marreta e o formão para sair de lá, mas as ferramentas só arranham a porta. Por isso ele pega o equipamento de soldagem e aproxima a chama do alarme de incêndio, para ver se assim consegue um pouco de água. Só que o alarme não está mais funcionando, então o cara faz a mesma coisa lá na porta, porém a chama só escurece a pintura. O homem acaba tendo um ataque de fúria e quebra o armário da sala para descarregar todo aquele sentimento ruim. Ele senta no chão para descansar, onde começa a mostrar sinais que estava delirando devido à falta de água e comida, já que estava conversando sozinho. Neste momento ele nota que tem um pequeno buraco na parede, portanto tem uma ideia de aumentar esse buraco para criar um túnel e assim escapar de lá. Pega as ferramentas e começa a bater, só que ele se machuca ao usar a marreta, pois ele está sem força por estar com fome e sede. Por isso o cara não consegue cavar muito, então o homem se aproxima do tubo para inalar um pouco de oxigênio e acaba desmaiando. Mas logo ele acorda, a fome é muito, e o cara decide comer as larvas que estão em volta do rato morto. Precisava ter forças para sair dali, já que ele precisa comer algo para não morrer de fome. Em seguida ele continua cavando o buraco e não demora muito até as estruturas de metal da parede atrapalhar a escavação, mas o cara pega o maçarico e consegue cortar elas com facilidade. Isso motiva bastante o homem. Então ele continua a abrir cada vez mais o buraco e consegue ver uma luz do outro lado. Atravessa aquele buraco se arranhando todo, mas para sua surpresa vai parar em outro cofre. O homem tenta abrir a porta desse cofre, só que está trancada também, e ele fica furioso por pensar que se esforçou para nada. E logo percebe que tem um caixão perto da parede e vai e pega uma ferramenta para se proteger, porque pode sair algo perigoso daquele caixão. Mas quando ele abre a tampa, ele se depara com uma mulher inofensiva que estava dormindo. Então o homem tenta acordá-la e a moça se levanta do caixão e começa a gritar palavras em outro idioma. Ela está bem assustada e ela está falando em algum dialeto africano, e por isso o homem não consegue explicar a situação em que os dois se encontram. Ele, fraco e cansado, decide dormir no quarto do caixão. Após algumas horas, a moça acorda o cara e pede para ele continuar escavando. Então ambos começam a se comunicar por sinais. E a moça diz que é melhor escavar a lateral para não acabar dentro de outro cofre. O homem está bem fraco que nem consegue ficar em pé. E por isso ele pede ajuda à mulher, mas ela fica com medo de segurar o formão e tomar uma marretada. O homem explica que as mãos dele estão machucadas demais para segurar a ferramenta. Então a mulher assumiu o martelo e o formão, mas ela não tem força o suficiente e por isso não consegue cavar o buraco. Enquanto isso, o cara senta no chão e começa a conversar sozinho, mostrando que sua saúde mental também está indo de mal a pior. A mulher perde a paciência e devolve as ferramentas para ele. Em seguida, ela vai até o cofre ao lado para urinar, mas ele segue a mulher.
Ela, assustada, pega o resto da luminária quebrada para se defender. Só que o cara não queria se aproveitar da moça. Ele explica que ela deve fazer xixi no sapato dele para ele beber, e assim não morrer de desidratação. O homem usa a linguagem corporal para explicar e ela entende, e concorda em ajudá-lo, contanto que ele se vire para não vê-la. Então ele bebe um pouco e divide o resto com a mulher. Aí ele come umas larvas do rato e oferece para a moça, mas ela sente nojo daquilo. O cara até fica tentando comer o rato e ela não deixa ele fazer isso, já que o animal está podre há dias. Se comer seria uma sentença de morte. Agora mais revigorado, o homem continua a cavar o buraco para eles saírem de lá. Mas ele não está com a mesma força de antes, e por isso a mulher começa a chorar e perde as esperanças. O cara então canta para animá-la e ela sorri. Então ela começou a acompanhar a cantoria, mas logo o cara se distrai e acerta uma marretada no dedo. Ele grita de dor e a mulher rasga o seu turbante para fazer um curativo. E ele agradece e ambos vão se tornando companheiros e não mais dois estranhos. Portanto, os dois decidem que vão trabalhar juntos para cavar o buraco. Só que de repente, a fechadura do cofre começa a girar. Eles se apressam para tentar abrir a porta, mas a pessoa que está do lado de fora a fecha rapidamente, como se estivesse brincando com os dois. O homem até tenta gritar por ajuda, mas é um esforço em vão, e pede para a mulher parar de chorar, já que ela está perdendo líquido com as lágrimas, piorando a desidratação. Em seguida, eles dão mais uma marretada na parede, e a fechadura gira de novo. O homem começa a xingar a pessoa que os colocou lá, por estar jogando com a vida deles. Após algumas tentativas, o cara percebe que estão fechando toda vez que eles olham para a porta. Ele pede para a moça olhar para a parede e caminhar de costas até a porta do cofre. O plano dá certo e eles conseguem sair dessa sala. Só que os dois vão parar em outro cofre e essa tem uma tumba no chão. Então a mulher volta para o outro cofre para pegar as ferramentas. O homem diz que a tumba está vazia, certamente deve ter sido cavada para eles. A mulher vê que a fechadura desse cofre também está trancada, assim como os outros. Então ele usa a linguagem corporal para avisar que eles não podem olhar para o cofre quando forem escavar. No entanto, os dois percebem que a fechadura não se move mais quando eles usam a marreta. Já que o segredo desse cofre deve ser outro, os dois não sabem mais o que fazer. E por isso continuam escavando dentro da cova na esperança de algo acontecer. E aí o cara começa a passar mal e tem que parar já que ele tá bem desidratado. Então o homem diz que a pessoa que os prendeu lá quer que eles se matem para depois abrir a porta do cofre. Com isso, o cara aponta a ferramenta pontiaguda para a mulher, mas diz que não fará o que o sequestrador quer. Ela começa a chorar e ele fala para a moça deixar ele morrer dentro da tumba. Só que ela dá um tapa no rosto dele para ele reagir, porém isso não dá certo. E a mulher carrega ele com grande dificuldade para fora da cova. No entanto, o espírito do homem está quebrado e ele se recusa a continuar. Após algum tempo, o cara fica dormindo no chão e a mulher tenta pensar em uma forma de tirar os dois dessa situação. Ela começa a gritar com a pessoa que está do lado de fora para ver se consegue alguma resposta. A moça chora por não conseguir uma solução. Então ela passa as lágrimas dela na boca do homem para tentar hidratá-lo e impedir que o cara venha a morrer. Ela precisava fazer alguma coisa para esquecer tudo aquilo. Com isso, ele acorda e ela começa a tirar as roupas dele e ambos se beijam. Depois de relaxar, os dois caíram no sono, mas logo o cara acorda e tenta levantar sem acordá-la. Muito fraco, ele se arrasta até o caixão e pega o tecido que estava lá dentro e cobre a mulher. Mas de repente a fechadura do cofre começa a se mover novamente e o homem acorda a mulher, avisando para não olhar para a fechadura. Então ela o ajuda a caminhar e ambos andam de costa para não tocar no cofre novamente. E ele abre a porta e eles se depararam com uma linda vista da natureza que não parece ser o planeta Terra. Existem algumas teorias sobre esse final. Alguns dizem que é uma metáfora para a vida e para a morte. Aqueles que sofreram bastante e depois foram recompensados com o paraíso. Outros vão um pouco mais além e dizem que na verdade eles morreram e seus cofres eram um umbral. Por isso os dois tiveram que sofrer tanto, até serem dignos de ir para um lugar melhor. Alguns ainda dizem que eles foram levados por alienígenas para outro planeta para colonizá-los, já que os dois foram libertados depois que criaram laços mais profundos entre eles, que geraram energia taquiônica. Então você decide o final.